1 Samuel, capítulo 28, verso 5. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Hoje de manhã tinha gente feliz aqui também, amado. Obedecer ou desobedecer, a escolha é sua. Vira para quem está ao teu lado, fala para essa pessoa assim, olha, obedecer ou desobedecer, a escolha é sua. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Repete comigo assim o verso 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Até aqui. Nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. Senhor, em nome de Jesus, abre corações e mentes aqui essa noite, de pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma mudança em nome de Jesus. Meu Deus, que o sangue de todas essas pessoas não caia sobre a minha cabeça, sobre nenhum erro, sobre nenhuma falha, sobre nenhuma iniquidade, sobre nenhuma desobediência, que não caia sobre mim, Senhor. Que a tua igreja esteja consciente do que é pecado e daquilo que não é pecado, do que é obedecer e daquilo que não é obedecer. Deus, que o Senhor esteja conosco, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Obedecer ou desobedecer, a escolha é sua. Capítulo 15, versos 35, o anterior. A Bíblia diz que Samuel olha, diz a frase, e Samuel, diz o texto, Samuel teve dó de Saul. E Samuel teve dó de Saul. Voltando atrás, alguns anos, Samuel ele recorda-se de uma história com Eli, sacerdote. Porque, amados, preste atenção, se tem uma coisa que nos exalta, é o lugar que Deus nos coloca. Se tem uma coisa que vai te exaltar, e com razão, no sentido assim, de você colher aquilo que Deus tem para você, é o lugar que Deus pode te colocar. O lugar exaltado no seu trabalho, na sua vida. O lugar que Deus vai te colocar no meio da tua família, na igreja. Só que não se iluda, não se iluda. Esse lugar, toda honra e toda glória deve ser do Senhor. Seja qual for a sua vida hoje. Pastor, minha vida está muito boa. Pastor, eu tenho planos, pastor, Deus tem me usado muito, pastor. Deus tem me usado muito, eu sou um abençoador da obra de Deus. Onde eu chego, eu abençoo. Onde eu chego, eu deposito uma oferta ali e as pessoas são abençoadas. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Que o lugar que Deus colocar você não seja o lugar da tua queda. Não seja o lugar da tua queda. Samuel olha para trás e diz assim, olha, eu tenho dó de Saul, porque ele viu o que aconteceu com Eli. Eli, sacerdote, levantado por Deus, com seus filhos ali, Deus pega, ceifa a vida de Eli, no mesmo dia que os seus dois filhos, Ófine e Finéias, e tudo aquilo ali foi presenciado por Samuel, jovem, um menino, profeta, teve essa oportunidade. E aí ele lembra disso. Ele diz, eu já vi essa história. Eu já vi quando um se exalta, eu já vi quando um começa em pensamentos próprios.
princípios próprios. Eu já vi o que acontece. E ele diz assim, olha, eu tenho dó de Saul. Eu tenho dó porque eu vi o neto de Eli nascer e colocar o nome dele de Icabô. Olha o nome do menino, Icabô. Foi-se a glória de Israel. Se você quer entender isso, comece a pensar onde Deus te colocou, onde Deus vai te colocar, e pense de onde Deus te tirou. Pense de onde você veio. Pense de onde você estava, ou onde você estava, para que você não se perca, amados. Pastor, por que você está falando? Porque eu vejo muitos líderes se perdendo. Muitos líderes se perderam. Se perderam na posição que estavam. Confundiram até o pastoreio. Eles me colocaram como amigos, não é amigo, é pastor. Não confunda isso. Não se exalte. Sempre pense assim, ó, toda a glória da minha vida seja dada ao Senhor. Seja colocada ao Senhor. Em nome de Jesus. Quando obedecemos, uma pequena palavra se ausenta de nossas vidas. A graça, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque naquela época o Espírito de Deus estava sobre uma pessoa específica, não como Joel profetizou, e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas não, ali a palavra de Deus diz que o Espírito estava sobre Saul, e Deus retira o Espírito dele de Saul. Ele não tinha mais a graça de Deus, de fazer as coisas, de ver como Deus se manifestava na vida de Saul, como Deus abençoava a vida de Saul, como uma pessoa que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, flui onde ele está, ele é abençoado. Onde ele está, ele vê a mão de Deus sobre a vida dele. Ele vê a graça de Deus sobre a vida dele. Essa mulher que clama ao Senhor, a mulher sábia de Provérbios 14, ela edifica sua casa, porque o Espírito Santo está sobre a vida dela. Está sobre a vida dela. O homem que se dobra ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, que tem temor em seu coração, o Espírito Santo está sobre a vida dele. E a graça de Deus, o favor de Deus está sobre ele. Naquele dia, houve-se uma retirada da graça de Deus, de Saul, porque ele estava em desobediência. Ele não reconheceu a falta de Deus na vida dele. Ele não conseguiu reconhecer isso. O caminho dessa decadência, ela começou quando ele precisava de ferramentas para se aproximar do Senhor. Eu preciso de ferramentas. Quando o Espírito de Deus sai de Saul, a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus se apossa de Saul. E alguém lá no meio, algum amigo, algum servo dele, falou para ele, olha Saul, é muito simples. Pede para alguém tocar uma harpa e o Espírito acalma. Porque ele não tinha mais intimidade para falar com Deus. Porque outrora, no começo do ministério de Saul, ele profetizava. Ele era um homem usado por Deus, ele era um homem de referência. Mas ele não era mais, o Espírito de Deus não estava mais sobre a vida dele. E alguém falou para ele, pega a harpa, pede alguém para tocar uma harpa. E quando ele toca a harpa, o espírito mau que está em você, ele vai se acalmar. Ele vai normalizar. Eu costumo dizer isso quando a gente começa a orar por uma pessoa em processo de libertação. Eu digo, duas coisas podem acontecer, ou pode melhorar ou pode piorar. Não acredite em nenhuma das duas. Continue até o final o tratamento. Continue até o final, até onde nós propomos. Porque quando ele acalmava, ele achava que estava bem, mas não tinha nada de bem nisso. Eram ferramentas que ele estava usando para a fé dele. Amados, você que está me ouvindo, o dia que você precisar de ferramentas extras para buscar o Senhor, pare, você está com problemas. O dia que você precisar fazer qualquer coisa, antes de dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor pela tua vida, pela tua empresa, pela tua casa, pela tua família, você está com um problema. Ele estava com um problema. Saul estava doente, desobediente. Ele precisava de ferramentas. Não consigo, amados.
A nossa ferramenta é entrar para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A nossa ferramenta se chama a Bíblia Sagrada, onde nós vamos entender aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando você começar a pegar a harpa, quando você começar a pegar outras ferramentas, amados, quando você ouvir na telinha ali, pega essa água, consagra essa planta. Rapaz, pula fora disso. Pensa em Saul que buscou ferramentas. Buscou ferramentas para o seu ministério, para a sua vida. E ferramentas que não adiantaram nada na sua vida. Nada. Porque o princípio era buscar o Senhor. O princípio era Deus. Quando estamos em desobediência, tudo em nossa vida espiritual se torna automático, frio, calculado. Quando estamos em desobediência, nós não entramos em conexão com o que Deus tem para nós. Tudo é um problema. Um culto é um problema, um louvor é um problema, a palavra é um problema. Tudo se torna um problema, me torno frio, me torno congelado. Amado, a desobediência vai tirar o brilho de Jesus da tua vida. A desobediência, eu preguei aqui, estou pregando e vou pregar ainda no final de semana que vem, me fez pessoas, membros, chegarem em mim, pastor do céu, será que eu estou obedecendo ou desobedecendo? Meu Deus do céu, faz todo mundo pensar, amado, não é só você não. Faz eu pensar que estou pregando essa palavra, mas será que eu estou obedecendo mesmo? Será que esse negócio está certo? Faz você pensar assim, será que a atitude que eu estou tendo com o ciclano, com o Beltrano, será que isso é de Deus? Será que eu não estou indo por um caminho de desobediência e lá na frente vou pagar um preço e deixar de receber aquilo que Deus tem para a minha vida, o melhor de Deus, o maná de Deus? A terra que manda leite e mel, será que eu vou deixar de receber isso por causa de desobediência, por causa do meu ego, por causa da minha vida? Vira para quem está ao teu lado e fala assim, esse culto é para você, viu? Vira para outra pessoa, pode ter medo não, esse culto é para você. Ei, Jesus! A vida cristã não pode ser uma vida com várias opções. O seu matrimônio não pode ter segundas opções. A sua vida cristã não pode ter opções. Pastor, porque na época de Jesus, as pessoas eram curadas mais do que na nossa época. Porque naquela época não havia opções. Ou era curado ou morria. Hoje nós temos muitas opções, não, tem muita opção, tem remédio, tem tudo aquilo. Quando a minha vida espiritual, ela tem opções. Aí eu tenho opções, pastor, não tem esse negócio não. Quando nós dependemos somente de Deus, quando a nossa opção é somente Deus, amados, o negócio dá certo, viu? O negócio dá certo. O matrimônio, que o homem é fiel a uma esposa, quando ele diz, eu não tenho outra opção. A mulher é fiel ao marido, eu não tenho outra opção. Uma vida de desobediência, ela gera frutos para você. Uma vida de obediência, ela gera frutos para você em sua vida. É mais fácil ser desobediente, mas é mais difícil você suportar os frutos de uma desobediência. Lá na frente, você vai conseguir entender isso. Você vai falar assim, era melhor eu ter voltado e obedecido. Era melhor eu ter ouvido meu pai. Era melhor eu ter ouvido minha mãe. Era melhor eu ter ouvido meu pastor. Era melhor eu ter ouvido meu líder. Era melhor do que encarar o que eu estou encarando hoje. Era melhor ter tomado essa decisão. Saul perdeu a convicção e propósito do seu chamado como rei. Ele perdeu a ligação com Deus. Na sua escalada, na sua caminhada, ele consegue se desvincular de Deus, ele perde a conexão com Deus. Ele perdeu a conexão quando ele não entendeu a posição dele no reino de Deus. A Bíblia diz que Deus estava sobre a vida deles, Deus falava com Samuel, Samuel falava com Saul.
A partir do momento, em uma certa ocasião, Saul se levanta, Samuel demorando, ele diz, eu vou ofertar aqui. Eu vou preparar o sacrifício. Aquele dia, ele começa a perder com Deus. Deus diz assim, aquele dia, Samuel diz a frase que eu citei aqui, estou com dó de Saul. Penso eu, estou com dó por aquilo que ele vai passar. Por toda a situação que ele vai passar na sua vida e no seu ministério. Estou com dó dele. Ali começa Deus, repreende Samuel, por que tens dó dele? Já tem preparado um segundo o meu coração. Porque Deus, amados, Ele pode ser o Deus do amor, e Ele é, João 3,16, 1 João capítulo 4,16, Ele é amor. Princípio de tudo que Deus faz, por mim e por você, é o amor. É o amor. Deus, Ele se manifestou no amor, como? Entregando o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Ele colocou a base da sua palavra, do ministério de Cristo, no amor. Só que lá em Isaías 33:22, diz assim, ó, Deus é o nosso juiz, nosso rei, nosso legislador, Ele nos salvará. Deus, Ele, sendo amor, Ele vai ser justo. E Ele diz para Samuel, Saul, ó, passou de ti, acabou o teu reino, retiro o meu espírito de você. Saul perdeu toda aquela euforia, histeria, que se acaba na vida em um dia, amados. Todo aquele oba-oba, tudo na vida de Saul, se acabou quando ele começou a enfrentar os problemas da vida. Quando chegou nele o dia mau. Toda aquela euforia de vamos fazer, vamos agir neciamente, vamos agir como tolo, se acabou no dia que um homem estava na frente dele. Esse homem chamava-se Golias de Gate, era um filisteu, e ele começa a ignorar, ele começa a afrontar, ele começa a ofender Saul, o exército, Israel e o Deus de Israel. Golias não se levantou só contra eles. Golias, ele desmereceu o Deus de Israel, Jeová. Ele desmereceu tudo aquilo. Naquele dia, amados, Saul passou por uma situação que todo desobediente passa. Quando você quer orar e não tem força para orar. Quando você quer clamar e você não tem força para clamar. Quando você quer uma oração e uma resposta, e você corre atrás de alguém que possa te dar essa oração e essa resposta. Golias fala para ele assim, olha, vocês não têm homens aí para me enfrentar. Não existe homens, não existe Deus, não existe nada em vocês. E começa a afrontar todo o exército. Amados, a Bíblia diz que Saul, ele treme e teme diante de Golias. Porque naquele momento Deus já tinha retirado o espírito dele de Saul. Já tinha retirado. Porque uma pessoa não faz isso. Uma pessoa que é obediente, teme ao Senhor, ela clama ao Senhor, Senhor, eu estou diante de uma situação. Tem um Golias na minha frente. Tem um Golias, um gigante de mais de 3 metros de altura, me afrontando o meu exército e afrontando o Senhor. Ele não conseguiu orar, ele não teve palavras para orar. A Bíblia diz que um rapaz de 17 anos, chamado Davi, se levanta, ouve toda aquela afronta. E a Bíblia diz lá atrás, que quando Samuel derrama o óleo sobre a vida dele, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi,
se apoderou de Davi. Aquele jovem, com o Espírito de Deus, amados, com o Espírito Santo sobre a sua vida, ele chega naquele lugar, vê o gigante e começa a dizer: mas quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Um jovem, um rapaz ruivo, um menino, porque homens destinados a isso não tinham coragem de fazer. Saul estava sendo uma providência de Deus. Ele não estava preparado para aquela situação, porque ele já tinha se desligado de Deus, desobedecido, feito aquilo que Deus não mandou, sofrido, e naquele momento ele não tinha palavras. Só que Deus tinha levantado um menino. Deus levanta Davi. Para quem não estava preparado, aquela era a situação. Davi se coloca nessa posição. Você que teme ao Senhor enfrentará suas batalhas. A falta de temor e de obediência era o ponto forte de Saul. Saul tinha um problema em obedecer. Obedecer. Saul não conseguia obedecer. O primeiro mandamento com promessa, cartilha dos crentes, qual que é? Meu Deus. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. O princípio de obediência. Honra o teu pai e a tua mãe, obedeça o teu pai e tua mãe, seja presente, amoroso, não importa, honre o teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias na terra. Princípio de obediência para com os pais. Saul, ele não conseguiu entender muitas coisas, pagou um preço caro, um preço alto. Esse é um preço que muitos estão pagando, o preço da desobediência. 1 Coríntios 11:30, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Naquele momento, a nação estava prestes a ter um homem doente sobre a sua liderança. Quando o matrimônio, dentro do matrimônio tem um homem doente, o matrimônio sofre, capenga, acaba por causa disso. Quando a mulher é doente, a família sofre, os filhos sofrem, todos sofremos. Um pastor doente, uma igreja doente, uma liderança doente. Saul, ele estava doente. Ele estava doente. Eu falei aqui, uma mensagem atrás, que quando as mulheres cantavam na volta do exército, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Era um cântico. Davi não tinha essa diferença, eram líderes. Saul não matou milhares, não foi para a guerra, mas aquilo ali inflamava ele, o coração dele estava longe do que Deus tinha para a sua vida. Um coração doente, um pai doente, amados, ele acaba com uma geração, acaba com a família, acaba com vidas. Uma mãe que não é temente ao Senhor, não consegue tratar os seus filhos conforme a palavra de Deus, cria-se filhos doentes, filhos pela misericórdia de Deus. Não consegue enxergar Deus na sua mãe, no seu pai, na sua família, na sua casa. Quando o pensamento das pessoas atinge você, é doente. É hora de tratar a alma. Doente não é viver para si. Doente é não viver para si. É viver para os outros. Quando eu me afeto tanto com a aprovação das pessoas, eu estou doente. Eu estou doente, amados. Quando você precisa fazer algumas coisas para as pessoas estarem juntos com você, você está criando uma farsa na sua vida. Você está criando um inchaço emocional, um inchaço de relacional sobre a tua vida. É verdade.
quando você precisa fazer, quando você precisa agradar, quando você precisa de aprovação. Era exatamente por isso que Saul passava. Doente, com a alma doente. Não conseguia se autoafirmar. Não conseguiu se autoafirmar como rei. Não conseguiu se autoafirmar como líder. Pessoas que mais temos hoje são pessoas como um Saul, inseguras de si. Inseguras num casamento, o casamento vai mal. Por quê? Por causa da insegurança. Porque a mulher não consegue ser segura de si, porque o marido não consegue ser seguro, não consegue se achar, precisa da aprovação das pessoas. Saul precisava da aprovação dos seus homens, quando ele vai lá e resgata ovelhas e vacas, quando Deus não mandou, ele precisava da aprovação dos homens. Distribuir vacas, distribuir ovelhas e perder a presença de Deus sobre a tua vida. Olhe para quem está ao teu lado. Fale para essa pessoa assim, olha, não queira agradar todas as pessoas. Vire para ela e fale assim, ó, você não vai conseguir. Pense naquilo que Deus quer de você e agrade o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia! Samuel se refere a Saul como tolo. Capítulo 13, versos 13. Agiste neciamente como tolo. Tolo representava um ateu. Não faltou palavras de Samuel para Saul. Saul, muda de vida, Saul. Muda a tua caminhada. Muda aquilo que você tem feito. Volta atrás. Amados, amados. Ele recebeu tanta exortação, tanta coisa. A Bíblia diz no capítulo 28 que Samuel era morto. Saul, ele começa a procurar respostas para a vida dele. Ele sabia que a voz de Deus estava sobre Samuel. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus falava com Samuel. Quando Samuel morre, ele procura uma voz sobre a tua vida. Nós costumamos falar essa voz profética. Ei, a voz que você pode gostar, pode não gostar, mas é a voz de Deus sobre a tua vida. É a voz de Deus sobre a tua vida. Samuel morre, fala assim, o que eu vou fazer? Ele começa a quebrar princípios. Ele começa a dizer assim, eu vou atrás dos adivinhadores, das feiticeiras. Achem para mim uma feiticeira. Acha para mim uma feiticeira, porque eu quero consultar uma feiticeira, para essa feiticeira me dar uma resposta de Deus. Falei aqui pela manhã, não tem nada contra. Eu não, feiticeiro, macumbeiro, quero que eles se convertam. Até vendendo pizza aquela vez, vocês lembram, né? Mandei a mensagem, o macumbeiro me respondeu, não mexe com esse trem não. Falei, uai, mas você não come pizza não? Não, não vou. Falei, tudo bem, Deus abençoe a tua vida. Procurou uma feiticeira. Ele procurou alguém que fazia ocultismo. Ele procurou uma pessoa que, há tempo atrás, ele tinha abolido o ocultismo no meio do povo de Israel. E ele voltou a ter algumas práticas. Sabe, caminho de desobediência, amados. Eu começo a ver Deus onde não tem Deus. O caminho da desobediência, eu começo a brigar com Deus pela minha vontade. Eu começo a entender aquilo é Deus, Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está nesse negócio. Até chegar um ponto que eu penso assim, olha, eu não estou com Deus. Deus não está nesse negócio. Eu falei aqui sobre a filha do pastor Estevão Fernandes, com 13 anos de idade. Chega um rapaz na igreja, uma igreja hiperconceituada em João Pessoa. Uma moça linda, 13 anos. Chega um rapaz mais velho, de 23 anos. Esse rapaz, ele foca no altar, porque, amados, se tem um lugar de espinhos, um lugar que exalta, um lugar onde Deus nos usa é nesse lugar. Mas é um lugar que nós temos que ter mais atenção na nossa vida. É esse lugar aqui. E quando ele foca no altar, ele queria algo do altar.
coração daquele rapaz, eu preciso de alguém. Olha para a filha do pastor. Ele olha para a filha do pastor e fala, é com ela que eu vou namorar. E aquela moça nova, os pais de uma viagem para o exterior, voltaram rapidamente. Porque aquele rapaz já ouviram-se a notícia, ou Deus mostrou para eles, aquele rapaz já estava envolvido com ela. E aquela moça estava apaixonada. Estava apaixonada por aquele rapaz que ninguém sabia de onde chegou. Ninguém sabia quem era. Não se tinha notícia dele. E o pai dela começou a orar com ela e dizer assim, olha, isso não é de Deus. Não é do Senhor esse rapaz. Esse rapaz não veio conversar comigo. Esse rapaz não veio falar comigo. Esse rapaz não veio pedir permissão, não houve. Ele é mais velho, ele chegou aqui na igreja. Minha filha, isso não é de Deus. A moça respondia para ele, pai, estou apaixonada. Ele é o amor da minha vida. Deus está nesse negócio. Deus está comigo. Começa a ficar cega. Começou a ver Deus onde não tem Deus. Isso é um princípio da nossa decadência. Amado, você pode se enganar, você pode se ludibriar, você pode falar, não pastor, quantas e quantas vezes eu já ouvi isso? Não pastor, é de Deus. Pastor, é de Deus. Não pastor, eu estou orando. Pastor, eu orei de Deus, pastor. Pastor, é de Deus, Deus vai falar, amados. Quantas vezes nós nos enganamos, queremos nos enganar, porque aquela voz que nós sabemos que é de Deus, essa não bateu no nosso peito, não bateu no nosso coração, não confirmou, não nos deu paz, nós nos enganamos. Nós fazemos como Saul, nós fazemos como essa moça. O pai batalhou até conseguir afastar o rapaz dela. E hoje ela é casada com um pastor do ministério ali em João Pessoa, Igreja Batista. Uma bênção, um rapaz, uma bênção. O camarada passou em altos concursos, abandonou todos eles para ser pastor, ministro do Evangelho. Hoje ela deve olhar para trás, essa moça, e falar assim, ó, graças a Deus que eu tive um pai que não queria me agradar, que não queria fazer o que eu queria, que bateu em cima e diz, você não vai se relacionar. Graças a Deus, eu tive um profeta sobre a minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Preste atenção na voz de Deus hoje para a tua vida. Preste atenção na voz de Deus que incomoda você. Incomoda a tua vida, incomoda a tua caminhada. Preste atenção nessas pessoas que não querem estar bem com você. Não querem estar bem com você, querem estar o seu bem, em vez de estar bem com você. Aquela moça teve um livramento, como muitos tiveram e como muitos não tiveram. Aquele rei, Saul, ele sai do seu lugar, vai até a pitonisa, a feiticeira. E a primeira coisa que a feiticeira diz, a primeira coisa que ela diz para ele, quando ele chega disfarçado, e diz assim, eu quero uma consulta, eu quero me consultar, eu quero que você busque algo para mim, busque uma resposta para mim. Aquela mulher diz para ele, olha, tem um rei Saul, ele proibiu todas as pessoas que mexem com encantamentos, feitiçaria, tudo isso foi abolido pelo rei. Tudo isso. Não podemos mais fazer isso. O próprio Saul estava diante dela. Amados, eu já tive uma experiência de estar com uma pessoa que buscou muito ao Senhor e tudo. E ele teve tanto problema na vida dele, que estava na minha frente assim, uma moça, na época, ela era usuária de drogas, bem moreninha, bem magrinha assim, e ela estava até em efeito de drogas. E ela começou a falar e pregar para essa pessoa. Começou a ministrar sobre a vida dela, ó, Jesus te ama tanto. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Não desiste de Cristo.
Não desiste disso. Amados, a pitonisa, a feiticeira, ela estava dentro de um parâmetro ao qual Saul tinha se desviado totalmente. Aquela mulher estava dizendo para ele, olha, esse não é o caminho, estou até proibida de fazer isso. E Saul insiste com ela, insiste. Ele começa a ouvir vozes que não eram a voz do Senhor. Ele começou a buscar, estava em um caminho distante daquele que Deus tinha para a sua vida. O caminho da distância. Quando você estiver criando os seus próprios princípios, pare onde você está e volte. Saul buscou os próprios princípios. A desobediência vai tirar o brilho de Cristo de sua vida. Você não pode estar focado apenas nos resultados, seja focado na essência de Deus na sua vida. Saul, ele experimentou aqui e dali, diz para aquela mulher, olha, consulta o que tiver que consultar, eu preciso de uma resposta. E a mulher fala para ele assim, mas quem você quer que eu consulte? Quem você quer que eu fale? Esse texto, amados, é um dos mais discutidos nos seminários. Eu não vou discutir com você aqui a essência, a profundidade desse texto. Mas ele é um dos mais discutidos. Porque aquela mulher diz, olha, eu vou invocar então, quem você quer? Ele fala, eu quero que você invoque Samuel. Eu quero que você traga de volta Samuel. Eu quero conversar com Samuel. Samuel vai me dar uma resposta. Uma cegueira espiritual. Desobediência. Um preço alto por ver uma pessoa se manifestando, uma mulher, uma feiticeira. Através daquela mulher, os lábios dela, a boca dela começa a dizer, eu sou Samuel. Eu sou Samuel. E aquele rei que outrora, a Bíblia diz, profetizando, na direção de Deus, guerreando, lutando, aquele homem começa a acreditar que ali estava Samuel. Assim o texto revela. Ali era Samuel. Samuel revela, Samuel fala, Samuel dá a direção, Samuel prevê algumas coisas que iriam acontecer. Tudo isso sobre a vida de um homem eleito. Um homem que era para estar debaixo de obediência. Um homem que era para morrer como seu sucessor. Como Davi morreu cercado da família. Davi morre em velhice. Davi morre de tantas coisas que fez de errado. De tantas coisas. Mas morre no Senhor. Morre debaixo da graça de Deus. Morre no leito saudável sobre a sua vida. A desobediência, ela pode parecer boa no começo. Ela pode parecer dominante no começo. Ela pode parecer na sua vida, amado, de várias formas. Mas o fim dela sempre será uma prisão para você. O fim da desobediência, o fim desse caminho, sempre será tortuoso para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. Se você começou a entrar por isso, pense sobre aquilo que você está fazendo. Pense sobre os pequenos detalhes na sua vida que têm te levado a desobedecer. Pense sobre os pequenos pecados na sua vida, de desvio de conduta, desvio de moral, desvio de pensamentos, desvio daquilo que você sabe que ninguém está vendo, ninguém vai ver. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Aquilo que você deseja tanto que as pessoas aprovem, aquilo que você deseja tanto que o seu pastor aprove, aquilo que você deseja tanto que seja aprovado, mas não é. Mas não é. Aquela atitude que você imagina que Deus está com você, esse projeto que não está, só lá na frente, você vai entender, era melhor ter obedecido. Era melhor não ter feito dessa forma. Se há um momento para você chegar em alguém, pode ser a partir de hoje. Dizer, olha, eu não quero mais isso. Eu peço perdão, eu libero perdão, eu volto atrás. Eu não quero estar em um caminho como Saul esteve. Um caminho que ele não se via mais ali. Eu já vi pastores assim, eu já vi líderes assim, pessoas assim. Eles não pensam mais no fundamento daquilo que estão fazendo, eles precisam fazer. Eles precisam fazer. Um momento tribuloso, um momento ansioso,
Um momento que ele poderia falar assim, para, feiticeira não. Isso não. Isso eu não quero para a minha vida. Mas se quebra princípios, se quebra etapas, se continua fazendo. Que Deus possa essa noite, amados, em nome de Jesus, colocar no teu coração uma palavra forte, uma palavra firme de obediência. Lá na frente você vai falar assim, ó, valeu a pena obedecer. Valeu a pena não seguir um caminho, não seguir sem enxergar o caminho que eu estive, que eu estou. Valeu a pena obedecer ao Senhor. Valeu a pena obedecer, estar debaixo de uma cobertura de uma igreja. Valeu a pena ser fiel à palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ser uma pessoa esclarecida, consciente daquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus.